de volta à palavra de Deus, não como um movimento de homens perfeitos. Quando estudamos a reforma, vemos eles reformadores dos problemas, faz parte, mas é importante considerar que foi um movimento de mudança em relação à igreja naquele momento. Nós falamos na semana passada que a igreja, que viveu 3 séculos oprimida, perseguida, teve por uma nova lei, por assim dizer, liberdade, culto e tudo. O Edito de Milão, 313, deixou de ser uma igreja sem autorização para funcionar, passou uma igreja com autorização para funcionar, grosso modo, e nós destacamos 2 nomes, mas nós tivemos vários nomes, mas esses nomes são importantes: John Wycliffe e John Huss. Esse último morreu queimado, inclusive, sem negar suas convicções diante da igreja daquele tempo. Aquele momento era o Papa era Leão X, que, querendo prosseguir na construção da Basílica de São Pedro, colocou uma pessoa para fazer uma arrecadação através da venda de perdão, de indulgências. Esse homem, Johann Tetzel, ou João Tetzel, ele foi o que promoveu essa mudança, essa arrecadação, e isso causou muito espanto para aqueles que já estavam estudando a palavra de Deus e percebendo na palavra que havia alguma coisa errada, e Lutero se destacou, abrindo um caminho depois outros, e aí se deu então, começou a reforma protestante através das teses de Lutero, a capela, e a coisa foi se avolumando e houve realmente uma mudança daquele momento diante daquela igreja estabelecida. Eu falei na semana passada que é importante para nós é o seguinte: a minha visão bíblica, teológica, afeta a minha vida prática espiritual. A minha visão teológica bíblica, quando eu estou vendo o texto bíblico, afeta a minha vida na prática, na minha prática espiritual. Por isso que a gente precisa ter uma visão correta da palavra de Deus, para que a nossa vida caminhe bem, de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. Por isso a gente parte da palavra de Deus, falando na semana passada de Hebreus 4:12, a palavra de Deus que é viva. Hoje, nós já lemos o texto, nós vamos nos basear no texto de Efésios, capítulo 2, sobretudo do 4 ao 9, pediu o pastor Éder para ler. Então, quando estamos pensando na graça, já cantamos tanto, eu tenho só aqui nessa igreja 14 anos como pastor, falando de maneira diferente do que eu tenho falado, vou falar aqui hoje, mas às vezes ainda vejo pessoas com certa dúvida em relação a tudo que envolve a sua salvação. Portanto, quando nós falamos de graça, estamos falando de salvação também. Qual é a nossa visão sobre salvação, ou as garantias da nossa vida, da nossa caminhada de fé? A reforma, então, vai reconstruir a visão correta, trazer de novo a palavra de Deus, mostrando que a graça é só a graça, não a graça é mais algum pagamento. Hoje, muitas pessoas têm construído uma visão equivocada de salvação.
Isso é uma visão equivocada, porque nós não merecemos nada. Salvação ligada ao merecimento que é da minha lista de coisas boas. De repente, amanhã a minha lista cair, né? Aí eu estou frito, porque eu não tenho garantia nenhuma, porque a minha lista caiu, e tudo que eu fazia foi para o beleléu, o desgosto, e aí eu não tenho garantia, eu tenho segurança. Mas esse lema importante da reforma é que somente há graça, somente há graça. E também as pessoas pensam na salvação a justiça própria, ligado também a essa ideia de merecimento. Então aqueles que vivem, note bem, em função do merecimento, do desenvolvimento da sua espiritualidade, em função das obras, em função da justiça própria, em função do pagamento, geralmente essas pessoas fixadas nessa visão, elas têm, o que eu chamei aqui, de um estranhamento da graça. Elas estranham a graça. A graça as ofende, porque elas acham que precisam cumprir um ritual, elas acham que precisam pagar, elas acham que precisam fazer alguma coisa para estar salva. Então há um estranhamento, eu estranho. Deus é bom demais, será que é isso mesmo? Hein, Luiz, é isso mesmo? Deus é bom demais, é isso mesmo? E as pessoas se estranham. Por isso, a partir do texto de Efésios, a gente vai ver o texto bíblico hoje. Eu quero destacar 7 pontos. Os pontos são os textos. Como entender a graça a partir do texto de Efésios? Como que a gente pode conversar sobre esse assunto? Eu quero ler tão somente a partir do verso 4. A sua Bíblia está aberta em Efésios capítulo 2, verso 4. Mantenha aberto. Efésios 2, 4 diz assim. Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus nos livra juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, verso 6. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, por meio de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se, na minha tradução, orgulho.
mostrando, revelando como era aquele comportamento. O texto vai mostrando que eram os merecedores da ira, merecedores da condenação, e o texto mostra mais Deus. É interessante, quando a gente estuda o texto, que o sujeito do verbo estava oculto aqui. Ele aparece. Mas Deus, isso mostra que a nossa salvação, o resgate, a mudança só pode acontecer com a intervenção divina, porque estávamos mortos, estávamos distantes, estávamos em nossas transgressões e pecados. Todavia, Deus, seguimos a presente ordem. Muita gente está seguindo a presente ordem, mas Deus agiu na nossa vida. Nós não fomos arrancados porque éramos bonzinhos, perfeitos, acertávamos, nós acertamos hoje, mas é pela graça de Deus, pela ação divina. O que Paulo está dizendo é que a nossa salvação, do começo ao fim, obra da graça de Deus. E nós precisamos descansar nisso. Somos alcançados pela graça do Pai, do contrário, estávamos perdidos. Estávamos perdidos. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que revela algumas coisas sobre Jesus que são parecidas com a carta aos Efésios. Efésios e Colossenses devem ser lidas quando você lê uma carta e lê a outra carta, e são cartas importantes no contexto que Paulo estava escrevendo. Ele diz lá no capítulo 2 aos Colossenses: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. Significa, Deus deu vida de novo com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A obra de Deus removeu o escrito de dívida, cravando na cruz. Mas olha só o que Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta do 1. Ele vai dizer lá que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Diz mais: não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. A gente tem que brincar com o texto. Então, se você tem um senso de justiça própria, você acha que você merece, ouça a palavra de Deus. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele diz: ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Uma pessoa salva, portanto, uma pessoa segura e vai viver eternamente por causa de Jesus, pela graça de Deus revelada em Jesus, manifesta desde os tempos eternos. A Bíblia é a história da revelação. Quando você lê bem a Bíblia desde Gênesis, você já vê o Evangelho lá no livro de Gênesis. O Deus que vai se revelando, vai se mostrando. Por isso, houve um tempo de afastamento, mas Deus se manifestou pela sua graça. Mas Deus é uma mudança. Segundo ponto, o versículo 4 ainda diz: esse Deus que é rico em misericórdia. Que expressão fantástica, a Bíblia é fantástica, leia a Bíblia, faz diferença. Deus diz o caráter de Deus, que Ele é rico em misericórdia. Quando nós estávamos orando aqui, estávamos diante do trono de graça, de um Deus que é rico em misericórdia. Se Ele nos julgasse como nós merecemos, nós não estávamos aqui, estávamos perdidos. A única diferença de você, limpinho, bem vestido hoje aqui, de um ladrão, de um roubador, de uma criatura de Deus mais terrível que anda por aí sem Jesus, é justamente a graça do Pai. É a graça do Pai. Por isso nós devemos olhar para as pessoas com muita humildade. Não porque nós já encontramos o caminho e nós vamos julgar os outros, mas devemos espalhar o Evangelho, o Evangelho da graça, que pode mudar essa pessoa que a gente acha que pode ser a pior pessoa, mas nós éramos essa pior pessoa, e Deus nos alcançou porque Ele é rico em misericórdia. Por isso, somente a graça. Nós não podemos estranhar o amor de Deus, Deus rico em misericórdia.
Deus é o mesmo. Ele só foi se revelando passo a passo na história, através de uma nação, através de pessoas, na história da revelação. Se nós destacarmos, podíamos passar a noite falando da misericórdia de Deus aqui, mas há momentos específicos. O Salmo 119 diz: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. O sempre fazes aos que amam o teu nome. Deus é misericordioso, diz o salmista. Isaías diz o profeta, outro contexto, outro momento histórico: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Porque no Velho Testamento a ideia de salvação é uma ideia de livramento que vai sendo construída. Em seu amor e sua misericórdia ele nos resgatou. Foi ele que sempre nos levantou e os conduziu nos dias passados. É o Deus que age, Deus misericordioso. Nós chegamos no Novo Testamento, Paulo vai dizer, já lidando esse texto, momentos de perda de pessoas amadas: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Nós estamos orando aqui ao Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. O texto diz que nos consola em toda a nossa população, mas é fato, Ele é o Pai das misericórdias, na linguagem de Paulo. Hebreus 4,16, também mencionei aqui, diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Por isso precisamos da misericórdia de Deus o tempo todo, no desenvolvimento da nossa fé, e Ele vai nos ajudar até chegarmos na manifestação completa da obra de Deus e do reino de Deus. Aqui nós chegamos a uma compreensão importante de misericórdia e graça, grosso modo. Misericórdia é Deus deixando de nós deixamos de receber o que nós merecíamos de Deus ou merecemos de Deus. Isso é misericórdia. Deus deveria nos condenar, mas Ele é misericordioso. Nós deixamos de receber a punição por causa da graça. Nós merecíamos a punição, mas Deus é misericórdia. Graça é diferente. Nós recebemos o que nós não merecemos. Deus nos dá um presente em Jesus, nós não merecemos. É como um pai que o filho não lhe dá prazer, não lhe dá alegria, mesmo assim ele o presenteia, ele o abençoa. É graça, manifestação da graça. Nós somos filhos também que nós não merecemos presentes ou presente algum, mas em Jesus nós somos presenteados com aquilo maior que Deus tinha e nós não merecíamos. Esse é o ponto de muitas pessoas, porque elas acham que não podem receber nada através da graça de Deus, e elas condenam os outros porque elas não conseguem resolver isso com elas mesmas, elas não conseguem resolver, e por isso elas transferem isso para os outros. Então, se você não está conseguindo, deixa Deus trabalhar com você e creia que você só é o que é agora em Deus por causa da graça, porque Ele te amou primeiro. É graça, abundante graça. O Evangelho é graça, é a boa notícia que nos resgata das trevas. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, do amor do pai que seria melhor, o filho faz um discurso bonito, Lucas capítulo 15, e ele, quando chega lá, começa a discursar do pai, mas o pai diz: mas o pai disse aos seus servos: depressa tragam a melhor roupa e vistam dele, coloquem um anel no seu dedo, calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-o, vamos fazer uma festa. Por quê? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Isso é graça, é celebrar a festa, por causa do nome de Jesus, por causa do ato de Cristo na cruz, por causa do seu amor. É a manifestação do amor do Pai aqui que simboliza o amor de Deus. Somente a graça, então. Amém, irmãos? Se você concorda comigo, pode dizer amém. O verso 4 termina assim: que Ele é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou. Pode seguir comigo aí, irmãos. Fique ligado aí. Pelo grande amor que nos amou. Ele é
Romanos 5 diz, meus irmãos, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Romanos 5, 8 a 11. Cristo morreu em nosso favor quando éramos perfeitos, obedientes, limpinhos, cheirosos, quando éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. É uma certeza. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, diz Paulo, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, tem mais, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. É amor. Deus não imposou amor, Deus te ama. Talvez você esteja aqui distante do amor de Deus, não percebendo o amor de Deus, indiferente talvez do amor de Deus, mas diz a palavra que Deus amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para nos resgatar. Se você está aqui e você não teve uma experiência com o amor de Deus, você pode ter uma experiência com o amor de Deus através da graça manifesta na pessoa de Jesus. Amém? O verso 5 diz, é o quarto destaque que eu faço: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Então o texto mostra aqui que Deus, ele é misericordioso, amoroso, rico em misericórdia, amoroso, deu-nos vida. Como foi isso? Através de Cristo. Então o texto mostra que quando estávamos mortos em transgressões, a graça nos alcançou. A graça nos alcançou, e aqui o texto está mostrando que é uma ação definitiva em relação aos filhos de Deus, uma ação divina definitiva. Tempo aqui é perfeito, está expressando a ação acabada, continuada e permanente. O texto bíblico fala sobre salvação, sempre dando uma segurança. Eu gosto muito de João 5,24, onde está escrito direto aqui. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna presente contigo, não entrará em condenação. Acabou, não entrará. Passou da morte para a vida. Segurança. Ser do Evangelho é ser seguro. Aquele grupo de pessoas, aquela igreja que contexto da reforma, eles estavam totalmente desamparados, sem certeza da salvação, angustiados em relação a si mesmo, angustiados em relação aos seus parentes, vivos e mortos. Estavam supostamente no purgatório, precisavam mudar, estavam dando dinheiro para mudar aquele quadro. Isso é insegurança total, isso é desconhecimento da palavra de Deus. Mas eu temo que até meus membros tenham dificuldade sobre a salvação e não tenham segurança em relação à sua salvação. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida pela palavra de Deus. Eu não falo de mim mesmo, eu falo em nome do Senhor aqui, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela que nos dá segurança. Jesus é a graça. Esse Deus misericordioso, amoroso, que não economiza, age no tempo certo através de Jesus. E se você se sente salvo, se você tem uma experiência com Jesus, você caminha com segurança. Deu-nos vida. O texto diz: nos trouxe vida em Cristo. O Novo Testamento há muitas expressões de Paulo em Cristo, é sempre em Cristo e através de Cristo. O verso 6 começa o quinto destaque, diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, uma expressão usada por Paulo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que bonito isso. Deus nos ressuscitou com Cristo, mostrando a obra da salvação, nós somos transformados, regenerados, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma ação completa. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A segurança do agora e do futuro da eternidade. Agora a pergunta é: eu já tenho segurança? Eu posso definir isso em minha mente? Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Ou estou convicto das minhas obras, daquilo que eu faço, da minha capacidade, daquilo que eu faço de bom, das minhas listas, das minhas virtudes? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Agora estamos em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Agora estamos em Cristo Jesus, não na religião. Agora nós estamos numa denominação batista presbiteriana. Agora estamos em Cristo Jesus. A nossa fé pode se expressar dentro de uma estrutura denominacional. Para se expressar bem, se expressar a partir da palavra de Deus. Mas não é a estrutura religiosa, a história da denominação que vai me garantir a salvação e me dar segurança. Mas é a palavra, a experiência real com a palavra, com o Espírito Santo que me enche, que me cela. Agora estamos em Cristo Jesus. Eu temo que muitas pessoas que estão na igreja não têm de verdade uma experiência de salvação e ficam com medo, e ficam temerosos em relação ao futuro, em relação à morte. Quando você está seguro em Deus, está seguro em Deus, em Cristo, não por você, mas pelo que Cristo fez. A morte da cruz anulou todo o espírito de dívida do passado, do futuro, significa os meus erros. Nós somos pecadores transformados, vamos errar, devemos errar cada vez menos, mas vamos errar. Esses erros já foram também perdoados na cruz, pela manifestação da misericórdia e da graça. É um novo status que Paulo está falando agora. Agora, essa pessoa tem vida pelo favor imerecido, desfruta de uma nova posição, de uma nova condição. Isso não há igreja, estrutura religiosa que dê. Pastor que dê, bispo, apóstolo, anjo, arcanjo, da linguagem humana. A igreja espiritual que Deus opera. Uma campana vai dar para você, mas o relacionamento vai dar. O entendimento do Evangelho, somente a graça. E significa que uma segurança, a segurança, melhor dizendo, não medo, a certeza e não dúvida, a palavra de Deus e não a palavra do homem. Então eu tenho que escolher hoje que eu vou ficar, que eu vou guardar na minha vida a palavra de Deus e a verdade, somente essa palavra. Amém, irmãos? O verso 7 diz, o sexto destaque, para mostrar, tudo isso é feito, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Agora, é fantástico aqui extrapolou todas as pessoas, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em quem? Em Cristo Jesus. Então nós constatamos aqui uma expressão exuberante deste livro da palavra de Deus. Incomparável riqueza da sua graça. O que Deus fez, mostrando o seu amor, mostrou a sua incomparável riqueza. Incomparável riqueza da sua graça. Então nós voltamos, esse Deus que muda tudo, muda a vida da gente, misericordioso, amoroso, Ele nos dá vida, Ele nos ressuscitou e nos colocou numa nova condição e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Amém, irmãos? Romanos 3 vai reforçar isso. Romanos 3, 21 está escrito ali: agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Esse ponto é um ponto-chave nos estudos que provocaram a reforma, sobretudo a carta de Paulo aos Romanos, estudada por Lutero. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Dá ruim para todo mundo, todos pecaram, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
justificação pela graça. E aqui a gente constrói o que a gente chama na teologia de processo da salvação. A salvação é um processo. Eu tenho que entender isso. Qual é o processo? Você pode acompanhar comigo. Há uma conversão. Nessa conversão, há reconciliação e redenção. Pode pôr aí para mim. Conversão, justificação, santificação e glorificação. A salvação começou aqui já, ela não vai começar aqui, ela começou aqui, mas ela tem um desdobramento, ela tem um desenvolvimento. Eu fui reconciliado. E a expressão justificação, nós vamos falar na semana que vem, falando da fé. É um ato acabado, pronto, justificado. Estávamos nas cadeiras dos réus e por causa de Jesus fomos salvos, fomos perdoados, saímos da condenação. Ele é o nosso advogado. Justificação é um ato acabado. Quem é justificado não é nem justificado. Quem é justificado não será justificado. Quem é justificado é justificado. Acabou. Só que há um detalhe. Eu fui reconciliado, houve a redenção e o preço da redenção foi o sangue de Cristo. Eu fui justificado, novo, estou numa nova condição. Agora eu vivo um processo de santificação. Eu sou santo porque fui separado para Deus e sou santo porque vivo uma vida santa e Deus viveu uma vida santa. Esse processo da vida santa é do salvo. Esse processo da vida santa não é para ser salvo. É alguém que diga, então, eu sou salvo pela graça, então já eu posso bagunçar tudo porque já está garantido. Não, porque quem é salvo não tem mais prazer nisso. Quem é salvo tem alegria do pecado, mas não me dá alegria do pecado mais. Por isso ele é salvo, ele tem um caminho de santificação, não para ser salvo, mas porque já é salvo. Então, se é uma pessoa que está curtindo o pecado, achando que está legal, nós podemos questionar se a pessoa é verdadeiramente uma salva em Cristo Jesus. Se foi alcançado pela graça, e quando nós somos alcançados pela graça, não temos mais prazer no pecado. Nós vivemos uma vida santa, significa que Deus vai trabalhando com a gente aqui, vai tratando com a vida da gente, para a gente ter o caráter de Cristo, e a palavra vai ser manifesta em nossa vida, é um processo de santificação. Primeiro, eu sou santo porque fui separado. Eu não sou perfeito, mas eu sou santo. O santo não é perfeito porque foi separado por Deus. Ele vai ficando melhor ao longo do tempo, no processo de santificação. Vai chegar um momento, morrendo com Jesus, voltando, que ele vai entrar na glória. A festa vai ser grande lá. É a glorificação. Jesus voltar hoje, você vai ser transformado, você vai ser um salvo legítimo, puro sangue, marcado pelo sangue de Cristo, vai ser transformado. É o corpo glorificado para subir. E você vai entrar nas condições celestiais, não que você merece. Você tem uma família boa, você é bonitinho, cheirosinho, se veste bem. Você tem uma lista, eu nunca fiz isso que o fulano fez. Quando Deus nos olha, Ele olha todos nós no pecado. Nós podemos cuidar das categorias de pecado, mas Deus, somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Por isso a gente constrói aqui esse processo da salvação. Mas a salvação começa a conhecer a Jesus. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz: a salvação, ele diz, a salvação significa conhecer o Pai. A salvação começa a conhecer o Pai. Isso é importante. Quando eu conheço o Pai, sou selado pelo Espírito Santo, a linguagem de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 5, que é a garantia da entrada celestial. O Espírito Santo, na nova aliança, agora é permanente. Ele pode estar aí meio, você não dando muito lugar para ele, mas ele não pode ser tirado da sua vida, ele é permanente, você foi selado. E ele vai garantir: você agora é filho de Deus. O Filho de Deus é debaixo dessa graça. Somente a graça de Deus. Já debaixo dessa graça, com segurança. O sétimo e último ponto, versículo 8 do modo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se orgulhe ou para que ninguém se glorie. Então Paulo fala claramente aqui: salvos pela graça, dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se alguém estava pensando naquele contexto da reforma que podia pagar, podia fazer alguma coisa, não por obras, para que ninguém se orgulhe. É tudo por causa de Deus, é tudo por causa da cruz, por causa do sangue.
Paulo escreve a Tito, ele diz algo tremendo aqui, Tito capítulo 3, mas quando é a Bíblia, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, de novo, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos fez a fim de que, justificados por sua graça, fechou, não tem meio mais ou menos, tem grau de justificação, justificação é completa, a santificação tem grau, a justificação não. Ele os fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nós somos herdeiros de Deus por amor, nós somos filhos por adoção. O Filho unigênito é Jesus, nós somos por adoção. O Filho primogênito é Jesus, soberano. O Filho unigênito, único é Jesus. Nós somos por adoção, é amor maior ainda. É amor dispensado. O pastor Hernandes Dias Lopes diz algo interessante: a salvação não é um troféu que você conquista pelo seu merecimento, não é uma medalha de honra ou mérito. A salvação é uma oferta da graça. Nós estamos acostumados com merecimento, mas na salvação não é pela graça. Há um hino bonito que nós cantamos aqui na igreja, eu separei só o estribilho dele: maravilhosa graça. Diz: graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É mesmo para você? É maior que minha iniquidade. Eu estava perdido, meu irmão perdido, Deus me alcançou pela sua graça, não pelos meus méritos. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. Em nome de Jesus engrandecei a Deus louvai. Somente a graça. Você está seguro em Deus, na graça do Pai, nessa noite? Você pode ir para casa seguro. Deus me alcançou, eu tenho essa notícia boa para dizer do Evangelho. Jesus morreu e derrubou todos os que dizem contrário a mim. Eu estou seguro nele, eu quero viver para a sua glória, irmão. Isso é viver o Evangelho. O texto demonstrou que estávamos perdidos no pecado, distantes de Deus, e Deus se pronunciou, se manifestou. Todavia, Deus, tudo começa com Deus. Não é pela religião, pela tradição, pela minha igreja, pela minha instituição, que desde pequeno eu participo, não, é pela palavra. Diz que Ele é rico em misericórdia e tem grande amor. Então, Ele se revela como um Pai misericordioso e amoroso. Se você tinha dúvida de Deus, eu quero te ajudar a tirar todas as dúvidas hoje sobre a sua fé. Nosso Pai é misericordioso. É muito amor, gente. Deus nos vive com Cristo. Nós estávamos mortos, nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar, estamos assentados na linguagem daquilo que nos espera, da condição que nós temos hoje. É a expressão de Paulo. Ele traz uma nova condição de vida. Ele faz tudo isso para mostrar nas eras que eu vivi. No futuro, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, por meio do poder de Deus, não por obra, ninguém se glorie. Então, Ele faz tudo isso e a glória é dele.
Você não está seguro por ser membro da Bíblia de Seropédica ou de outra comunidade da fé, mas você está seguro por causa de Cristo, por causa da sua declaração de incompetência, de fragilidade, do reconhecimento do seu pecado. Jesus reconhece que Jesus fez tudo o que você não podia fazer, derramou seu sangue, Ele te amou quando você era pecador. Então, se você declara isso, você tem segurança. Você agora é selado pelo Espírito Santo da promessa, a garantia que está por vir, e você caminha uma vida bonita, aguardando a glória celestial. Na linguagem de João, agora estamos vendo a coisa meio embaçada, mas haverá um dia que veremos face a face como Ele é. Isso é diferente, é uma expectativa do crente verdadeiro. O crente verdadeiro tem essa expectativa, ele fica vivendo meio barro de tijolo, na linguagem de Jesus a Odisseia, é frio nem quente, ele está caminhando na palavra, ele está fazendo a vontade de Deus, cumprindo a sua missão, a missão que Deus deu a ele, aguardando a glória celestial. Porque ele está vendo, ele está olhando para frente. Isso é viver a fé, isso é o Evangelho. Vamos celebrar isso e vamos tirar o engano das pessoas. Não fique enganado, creia na palavra de Deus. Mas Deus, Ele se manifestou um dia e nos arrancou. Eu não sei você, mas eu sou muito ruim, sou pecador, eu já fui pior. Mas um dia Deus me alcançou e Ele disse: eu te amo, eu morri por você, Jesus. Eu disse: amém, eu reconheço meus pecados, eu quero caminhar contigo. Eu tinha criado na religiosidade, a minha mãe me criou numa igreja, mas eu não tive uma experiência com Deus verdadeira. Mas um dia eu tive uma experiência pessoal que mudou toda a minha vida. E há tantos irmãos aqui tiveram essa experiência um dia e houve uma mudança. Talvez você esteja aqui. Deus trouxe você aqui. Ele não trouxe você por acaso aqui, a todos nós. Nós estamos como comunidade de fé, celebrando o nome de Jesus, estudando a palavra de Deus, ouvindo o que tem que ser. Então, para você que é membro dessa igreja, ou é um servo de Deus, de qualquer lugar, se você tinha alguma dúvida, creia na palavra de Deus. Agora, se você está aqui, você não tem certeza nenhuma, tem certeza da sua tradição, você tem certeza da tradição dos seus pais, mas você não tem certeza de fato, você não tem segurança, mas você compreendeu hoje como que Deus age, como que a graça de Deus se manifesta em Jesus. Você pode sair daqui com segurança também, lançar tudo para Ele e crer que Ele pode mudar a sua vida. E só Ele pode. Amém? Deus nos abençoe. Vamos fechar nossos olhos. Vamos estar orando.